Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Descomplicando Matemática. Eu sou a professora Dani Guilherme e hoje eu vou falar sobre duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Meu Deus, professor, o que é isso? Então, para eu poder explicar isso para você, primeiro você precisa entender o que são retas paralelas. Em algum momento da sua vida, alguém disse para você assim, ó, fica lá naquela rua paralela a outra rua. E você na hora, será que você soube identificar qual era a rua paralela? Gente, na verdade, ruas paralelas são duas ruas que elas não vão se cruzar nunca. Ou seja, se eu tiver uma reta nessa direção e a outra nessa direção e eu esticá-las até mais ou menos o infinito, elas nunca vão se encontrar. Só isso. E a outra seria a reta transversal, ou seja, se eu tenho uma reta paralela e outra paralela, e eu fizer um corte bem aqui no meio, que eu não vou conseguir identificar agora para vocês, mas acho que com caneta a gente consegue visualizar. Por exemplo, se eu tiver aqui duas canetas e elas são paralelas, se eu esticar essa caneta amarela até o infinito e eu esticar a outra, elas não vão se encontrar. E aí, eu agora vou pegar uma outra caneta, finge que tá paralelo, ó, isso. E aí eu vou fazer este corte. Essa é uma transversal que vai cortar as duas retas paralelas. Então, conceitualmente, é só isso. E o que tem a ver os ângulos? Agora, se liga na dica. Muito bem, seguindo então a nossa linha de raciocínio, o que tem a ver os ângulos, professora? Aqui a gente pode ver que nós temos então essa reta paralela e essa aqui seria a nossa transversal. Agora, se eu analisar os ângulos, olha só, vocês lembram do negocinho que mede o tempo antigamente, que parece uma ampulheta? Ele vem mais ou menos nesse formato assim, ó, lembra que tem uma areinha e se você virar, a areia vai encher de um lado e vai encher do outro. Opa, vamos melhorar esse desenho, né, professora? Isso, mais ou menos dessa forma. Aí se eu tenho uma areia aqui que enche do lado e ela enche do outro. Sempre que isso acontecer, significa que esses ângulos que fazem esse encontro aqui no meio, eles são iguais. Ou seja, este ângulozinho bacana aqui, ó, ele é exatamente igual a este ângulo aqui, como se ele estivesse formando, então, aquela ampulheta lá do tempo. Então, aqui a gente já tem uma... Se eu chamar isso aqui de A, gente, pode ser qualquer número. Eu coloquei aqui só pra gente considerar um ângulo qualquer. Um ângulo de 10 graus, vamos supor, aqui também seria 10 graus, ou seja, aqui também seria o A. Se eu também conseguir analisar esse outro ângulo aqui, ó, tá vendo? Se eu analisar esse outro verdinho aqui, ó, e aí ele também vai fazer esse movimento de ampulheta aqui embaixo, ó, tá vendo? Como se eu tivesse uma areia aqui embaixo, ou seja, eles também são iguais. Ou seja, se eu chamar esse aqui de B, esse aqui também é B. E como são duas retas paralelas e elas estão cortadas por uma transversal, olha o segredo. Se eu analisar, por exemplo, este lado B com o mesmo ladinho, eles são... Então, vou mudar de cor. Eles são exatamente iguais também, ó. Ou seja, se aquele lá também é B, esse cara aqui também vai ser o B. Vamos mudar aqui para ficar padrão. Muito bem. E se esse lado também é B e eu tiver aqui um ângulo no meio, aqui esse aqui é B, eu tiver um ângulo aqui no meio e eu fizer esse movimento aqui para baixo, ó, ou seja, este ângulo também é igual. Olha a mágica. E pro outro lado, eu tenho aqui, então, este ângulo aqui, se a gente analisar, ele vai ser exatamente igual a este cara, eles são espelhos. Beleza? Esse aqui eu vou chamar de A e esse aqui também eu vou chamar de A, tá? Os ângulos que são iguais, olha só, se a gente analisar agora eu quero que vocês analisem só a parte aqui, ó, só o que tá aqui nesse meio, só o que tá aqui dentro. Vou ensinar um negócio pra vocês, ó, só o que tá aqui dentro. Não analisa essa parte aqui de fora, como se eu estivesse fazendo um corte aqui, só analisando só a galera aqui de cima, tá? E eu tô fazendo um corte aqui também, ó, e tô analisando só a galera aqui de baixo. Eu quero só esse espaço aqui, ó. Aí, se eu analisar só esse espaço, o que eu vou ter aqui? Eu tenho esse ângulo A, que tá aqui, e eu tenho esse outro ângulo que também é A. Este ângulo A, a gente chama ele de alternos internos, porque eles estão se alternando bem na parte interna aqui, ó. Então, este A e este A, eles são alternos internos. Esse B e aquele outro B lá do cantinho, eles também são alternos internos.
E aí, eu começo a analisar agora a parte de fora. Se eu analisar, não tô analisando aqui essa galera que tá dentro dessa área amarela. Eu tô analisando este A aqui e este Bzinho aqui, que é a galera de fora. Esse e esse. Se eu analisar, ó, eu vou ter este ângulo B e este ângulo B de fora. É o que a gente chama de alterno externo. Da mesma forma, este ângulo A, eles também são alternos externos. Beleza. E os alternos, vocês já conseguiram verificar que eles são iguais. Então, os alternos internos e os alternos externos são iguais. E os opostos pelo vértice, esse aqui é um vérticezinho, esse é o oposto, eles também são iguais. Muito bem, depois de analisar isso, normalmente agora a gente já começa a ver na prática como que funciona, professora. Muito fácil, olha só. Se eu tenho aqui, ó, agora eu vou analisar este ângulo, tá vendo? Tô aqui analisando este ângulo. E aí, o que eu posso analisar? Esse ângulo, ele é exatamente igual a este ângulo. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. É o que eu falei para vocês da brincadeirinha da ampulheta do tempo. Então, esse aqui é um vértice, eles são opostos pelo vértice, então eles são iguais. E este ângulo aqui de dentro, dessa galera aqui das duas retas, se eu analisar este outro cara aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês, eles são alternos internos, ou seja, eles também são iguais. Então significa esse é igual a esse e esse é igual a esse. O que também podemos afirmar que este primeiro ângulo é igualzinho esse de baixo. Agora, só resolução simples. Eu vou escrever isso que eu acabei de falar. Então vou escrever que 2x mais 20 graus é exatamente igual a 3x menos 10 graus. Então, esse é igual a esse. Agora, matemática básica, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o meu x. Eu vou pegar esse 2x que tá do lado de cá, eu preciso colocar x do lado de x, letras com letras, números com números, cada um no seu quadrado. Então, eu vou pegar esse 2x, que ele é menor aqui, e vou passar ele pro outro lado. Ele tá positivo, ele vai pro outro lado? Negativo. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. O 20 é positivo, ele fica quietinho aqui desse lado. Então, 20 graus é igual a 3x menos 10 graus menos 2x, porque aqui ele estava positivo. Se não tiver escrito nada, significa positivo, vai pro outro lado negativo. Esse menos 10 também tem que sair do lado de cá, ele tá no lugar errado, ele tem que ficar perto daquele companheiro dele. Para ele ir pro outro lado, ele vai como mais 10. Então, aqui vai ficar mais 10 graus, mais 20 graus, que é igual a 3x menos 2x. Mais 10 mais 20 vai dar mais 30 graus, nem precisa pôr mais. E se eu tenho 3x menos 2x, eu só tenho 1x. E esse é o valor do x. Tá? Não tem problema, eu fiz ele tá do lado de cá, mas eu também posso escrever que é a mesma coisa, que x é igual a 30 graus, não muda nada, é porque tem gente que fica mais em paz quando ele escreve da forma correta, mas é só isso. Se a pessoa quer saber qual é o ângulo, porque esse aqui é o valor de x, mas não é o valor do ângulo, o que eu faço? Eu posso substituir, eu vou arrancar o x daí e no lugar dele eu vou colocar o 30, que eu já achei o valor dele. Você pode escolher, tanto faz, porque eles são iguais. Eu vou escolher esse camarada aqui de cima. Então, no lugar eu vou arrancar, então vou deixar o 2. No lugar do x, eu vou pôr o 30 mais 20. Vamos ver qual é o valor desse ângulo, ó. 2 vezes 30 vai dar 60, 60 mais 20 vai dar 80. 80 graus é a nossa resposta do ângulo. Se esse é 80, esse aqui também vai ser 80. Se você quiser tirar a prova, vamos fazer de cabeça rapidinho, ó. 3 vezes x, que é 30, então 3 vezes 30 vai dar 90 graus, menos 10 vai dar 80 graus. Muito bem. Pra gente finalizar com chave de ouro essa super dica de hoje, o que eu vou falar pra vocês? Olha só, aqui tem gente que entra em pânico, ai professor, o que eu faço? Entra em desespero na hora de ver esse tipo de exercício. Gente, é muito fácil. O que vocês precisam considerar? Primeira coisa, dica número 1, vocês precisam ver aonde estão as retas paralelas, que elas não vão se encontrar nunca. Eu achei a primeira, eu achei a segunda. Muito bem, agora eu tenho duas transversais, eu tenho essa e essa. Beleza. Primeira coisa que a gente pode analisar nessa reta é o seguinte. Olha só, aqui vale 65 graus, beleza. Se eu analisar um ângulo que é oposto a ele, é este outro lado aqui, ó.
Ou seja, este outro lado aqui também vale 65 graus, porque eles são opostos pelo vértice. E agora eu sei que este ângulo 65, ele é igual ao ângulo de cá, porque eles são alternos internos. Só que quando você coloca de cá, você tá vendo que ele tá com dois ângulos. Não tem problema, gente. Esquece aquela reta paralela que tá ali. É como se eu tivesse, ó, duas retinhas, só fazer um esboço. E eu tivesse aqui, eu vou analisar, é só essa primeira reta aqui. Eu sei que aqui vale 65, ou seja, essa parte de baixo aqui também vai valer 65. Só que essa parte de baixo aqui, esse 65, ele foi dividido em dois lugares. Ele foi dividido, na verdade, ele tá aqui, ó. Aqui, ele aqui escondido. Eu não preciso primeiro, é como se eu tivesse arrancado, ela não existe essa segunda reta paralela. Como se eu tivesse arrancado ela daí, que tá nesse desenho. Então, ela tá aqui no meio, aí ela foi dividida em dois, uma em 2x e outra em 3x. Isso significa que 2x mais 3x, que é justamente o total desse ângulo aqui, ele é exatamente igual a 65 graus. Agora a gente soma, ó, 2x mais 3x vai dar 5x, que é igual a 65 graus. O 5 nesse caso, ele tá multiplicando, ele vai passar para o outro lado e ele vai dividindo. Então, x vai ser igual, ó, a 65 dividido por 5. A gente vai no cantinho e faz rapidão, quer ver, ó? 65 dividido por 5. 6 dividido por 5 vai dar 1, 1 vezes 5 vai dar 5. 5, eu vou até pôr a resposta aqui embaixo, tem gente que tem um pouco de dificuldade. 6 menos 5 vai dar 1, desce o próximo, que é o 15. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5 vai dar 15. Aqui a gente põe a resposta, se diminuir vai dar 0. E essa é a nossa resposta. Ou seja, o valor de x nesse caso aqui deu 13 graus. Ótimo! O exercício, e se eu quisesse saber aqui o valor de z, como que a gente faz? Agora, gente, olha o que nós temos. É como se eu achei o valor de x, agora eu preciso achar o valor do ângulo. Mas qual ângulo é importante para mim? Vamos analisar. Se eu pegar o z aqui e analisar, agora eu não estou analisando essa transversal. Se eu pegar aqui o z, ó, vamos imaginar aqui que eu tenho então duas retas, tá? E agora eu só estou analisando agora essa reta z. Beleza, e ele é este ângulo aqui. Aqui eu já vi que vale 65 já não coloca. Aqui eu sei que vale, nesse aqui ele vale 3x, mas eu ainda... Aí eu já descobri o valor do x, e aqui ele vale z. Beleza, este ângulo de cá, eu não posso afirmar que ele vale 2x, eu não posso afirmar o valor dele, eu sei que ele é 2x, mas eu não sei qual o valor total dele, porque a minha outra reta, ela corta ele bem na metade. Então, o que vai me interessar aqui é o valor desse 3x. O que a gente faz? No lugar do x eu arranco e eu vou colocar 13. Então, vai ficar 3 vezes 13 graus. Vamos ver quanto que vai dar. Vou no meu cantinho, ó. 13 vezes 3. Vamos lá. 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, aqui eu já vi que deu 39 graus. Beleza. E agora, professor, o que eu faço? Vou dar a dica para vocês. Olha só. Então, aqui deu 39 graus. Beleza. Se aqui deu 39 graus, eu tenho um ângulo oposto. Aliás, eu tenho um ângulo oposto a ele, que também vai dar 39 graus. Beleza. Se aqui deu 39 graus, eu sei que este outro lado aqui, ó, a gente chama ele de alternos internos, vai dar também 39 graus, conforme eu ensinei para vocês. Agora, aqui é uma outra dica valiosíssima. Se eu pegar, então, esses dois ângulos aqui, ou seja, aqui eu já vi que vale 39 graus. Muito bem. E aí, se eu pegar agora este outro ângulo aqui, se eu pegar o total desses dois, ó, que é esse grandão aqui, adivinha quanto que vai dar, gente, se eu pegar a metade que vai dar metade do círculo, justamente um sorriso, 180 graus. Muito bem, isso significa que, vou até puxar aqui uma cordinha, isso significa que 39 graus mais a nossa letra Z, eu vou ter exatamente 180 graus. 39 nesse caso está somando, vai para o outro lado subtraindo. Então, C vai ser igual a 180 menos 39 graus. Ou seja, se eu vier no cantinho de novo, eu adoro cantinho de prova, de tarefa. Gente, 180 menos 39, aqui não tem jeito, pega do vizinho, o vizinho vira 7, joga 1 para lá. 10 menos 9 aqui vai dar 1. Agora eu tenho 7, se eu tiro 3, vão sobrar 4.
e desce 1, ou seja, finalizando então 141 graus, e essa é a nossa resposta. Lindo, fácil, fácil. É só vocês pegarem a linha de raciocínio e jogar essa regra para todos os outros exercícios. E eu espero que vocês tenham gostado e um beijo.